Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Oi, gente! Pessoal, esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, esse programa de hoje, já é algo que as pessoas tinham me pedido há muito tempo. E eu, né, como qualquer ser humano, a gente tarda, falha às vezes, mas depois conserta, né? Então hoje nós vamos falar sobre terapia, sobre diversos tipos de terapia, como funciona a terapia, enfim, eu preciso de terapia, esse negócio é pra louco, e aí? Então fica até o final que hoje a gente vai falar sobre isso. E nós vamos começar então explicando para vocês que psicologia ela é ciência. Então todas as vezes que você vai passar por um psicólogo, ele é alguém que estudou, né? Quando você faz a terapia com um psicólogo, porque nós vamos falar sobre isso, né? Existem terapias que não são com psicólogo, mas a psicoterapia, a terapia com psicólogos, você precisa pautar o entendimento de que tudo que você está vivendo ali é baseado na ciência, ele é feito através da ciência, produção científica, produção da ciência. E o que isso quer dizer? Dados científicos, ou a ciência, ela é baseada em dados que são fundamentados, que foram passados por experimentos, experimentações, são dados empíricos. Não é algo que alguém achou que fosse, será que é assim e não fez experimentos, mas considerou porque ouviu dizer que dá certo. Não, não é isso. Claro que não é o que dá certo para mim que vai dar certo para você, então nós levamos em conta sim a singularidade de cada indivíduo, porém a psicologia ela foi feita a partir de dados, fatos, experimentações, experimentos, e por isso ela é considerada uma ciência já há muitos anos. O que é a diferença disso para um senso comum? Às vezes as pessoas falam assim, eu sou meio psicólogo porque eu consigo aconselhar, consigo explicar. Gente, é sim necessário termos amigos, termos carinho da família, pessoas sábias que estejam próximas a nós, porém a psicologia não é, ou psicólogo não é alguém que vai te aconselhar com base na sua vivência simplesmente, ou te guiar, nortear suas ações com base naquilo que ele acha que é melhor para você. A psicologia, por ser uma ciência, o psicólogo ele se baseia em métodos para entender aquilo que nem você está conseguindo entender. Eu, como psicanalista, por exemplo, que é uma das áreas da psicologia, que eu vou explicar depois, eu trato da subjetividade no sentido de que eu consigo fazer o que a gente chama de despalavra, que é entender além daquilo que você está me dizendo. Porque nós temos uma série de situações que nos levam a deixar com que o nosso
consciente fique longe das informações que estão no inconsciente. Então, por conta disso, a gente tenta trazer à tona tudo aí que está escondido, que o seu mecanismo de defesa te impede de deixar livre, para que você... possivelmente porque é algo que vai te machucar, que são coisas ruins sobre nós mesmos, ou são situações que a gente está negando, enfim. Isso talvez fique para um contexto de quando eu vou explicar exatamente, simplesmente só a psicanálise, tá? Mas como uma das vertentes da psicologia é essa que eu utilizo em consultório, ok? E por conta disso, então, nós nos baseamos em diversos dados que nos fazem entender que aquele método que a gente utiliza é melhor para a saúde emocional, mental do paciente e, consequentemente, a saúde física, saúde dos relacionamentos, enfim. Então, gente, a psicologia, ela está no rol da ciência, ela está no campo da ciência, ela não é algo subjetivo no sentido de que, eu acredito que ela tem um conhecimento, sabedoria, não sou uma pessoa sábia, porque a vida, não. Eu estudei 5 anos, assim como os outros psicólogos, eu estudo numa faculdade durante 5 anos para poder aplicar técnicas no indivíduo, para ajudá-lo aí a se curar ou buscar o caminho de cura, tá? Então não é porque eu venho trazendo sabedorias populares, como algumas pessoas pensam, ou alguém que, poxa, tava precisando falar, fui no psicólogo, falei, não é só falar. Existem técnicas que nós utilizamos para que a sua fala traga cura. Então, primeiro ponto, primeira coisa que você precisa entender é isso. Terapia, o cafezinho com os amigos é bom, estar próximo de quem você ama é maravilhoso, faz parte, né? É um conjunto aí que eu super indico também nas minhas sessões. Ficar perto de quem você ama, de quem ama você, porém, não substitui a terapia. Todos nós precisamos de terapia. E por que todos nós precisamos, né? Inclusive, eu que sou psicóloga, também, qualquer pessoa que você conheça que trabalhe cuidando do ser humano, ele também passa por processos terapêuticos ou já passou um dia, tá? Não é só indicado, como em algumas universidades isso é mandatório para a conclusão do seu curso. Eu acho que todas deveriam fazer isso, mas a maioria já faz. A terapia, gente, por que todo mundo precisa, né? A terapia, ela serve também de autoconhecimento, para que você entenda o que está por trás daquilo que nem você sabe sobre você mesmo. Então, na terapia, se você não tiver uma queixa inicial, que é bem difícil, né? Queixa é aquele motivo que te levou à terapia. Normalmente todo mundo já tem. Se você não tem, fazer terapia, tá tudo bem, mas eu vou fazer. A gente vai entender, fazer um trabalho de autoconhecimento. Com certeza você vai sair da primeira sessão já com algumas questões que você fala, então realmente eu preciso lidar com isso, com aquilo outro. Poxa, isso aqui então eu faço porque é um trauma? Poxa, isso aqui eu faço porque foi meu pai que imputou em mim algo ou uma característica que talvez hoje me incomode. Meu Deus, então eu procuro um parceiro ou uma parceira dessa forma porque eu tô procurando meu pai naquela pessoa. Enfim, a gente pode sair com uma queixa que talvez você achava que não tinha a partir de uma sessão de terapia. Então, por isso que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem questões para tratar, todo mundo tem algo para melhorar, todo mundo tá buscando evolução, certo? Então, o processo terapêutico ajuda muito nisso. Se você já tem uma queixa, você vai na psicóloga e fala, vim aqui porque eu tenho muita ansiedade. Ela vai te ajudar a descobrir a raiz dessa ansiedade. Por que você está ansiosa? E aí entra então no que eu estava comentando sobre termos diversas abordagens. Então, no meu caso, eu sou psicanalista, eu vou entender a raiz ali, o porquê que você tem essa ansiedade, se ela é algo recorrente, de onde veio. Tem a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem fenomenologia, a gente tem gestalt terapia, tem N áreas da psicologia que podem tratar o mesmo sintoma, a mesma queixa, né? Então, depende muito do psicólogo e da área que ele escolheu se especializar. Uma curiosidade, eu não escolhi a psicanálise. Na época da faculdade, nós tínhamos que nos especializar em alguma abordagem e eu queria muito ir para terapia cognitivo-comportamental, mas o professor da TCC, que é essa área da psicologia, que é essa linha, né? Ele simplesmente falou, você é a cara da psicanálise, você vai entrar na minha matéria e vai se frustrar. Eu fiquei triste com ele, fiquei super mal, mas essa rejeição já dizia muito sobre mim, me senti totalmente rejeitada. Depois na psicanálise eu fui entender o porquê, e aí eu fiz então na faculdade a minha especialização, né, no último ano, em psicanálise lacaniana,
que na época Lacan era o estudioso que o meu professor utilizava. Mas aí tem psicanálise freudiana, junguiana, enfim. Ai, Sara, mas eu sigo uma linha tal de religião ou espiritualidade de um jeito. Gente, terapia, a linha de raciocínio do psicólogo, a linha teórica do psicólogo não vai ter a ver com a religião que você segue. O primeiro ponto é o respeito à sua religião, à sua espiritualidade, enfim. Eu, uma curiosidade também, sou cristã e eu sou psicanalista. Freud falava algumas coisas, um pouco que eu concordo com muitas coisas, mas tem outras que eu não concordo tanto. Então eu segui uma linha mais pautada em Jung, que é também pensador da psicologia, é alguém que também fez escola e que nos ensina hoje a guiar algumas das nossas sessões, tá? Então existem N abordagens. Gente, a psicologia ela não tem discriminação de idade, tem psicólogo que atende criança. O que acontece é assim, o psicólogo pode escolher se ele quer atender criança, só adolescente, só adulto. No meu caso, por exemplo, eu só atendo adultos. Mas tem psicólogos que atendem criança, então a criança pode e deve ir ao psicólogo. Adolescente pode e deve, inclusive porque a adolescência pra mim, assim, é uma das piores fases da vida. É muito difícil ser adolescente porque você nem criança, nem adulto. Então é muito complicado. Idoso deve ir pra terapia, sabe? Porque sua vida não acabou só porque você aposentou, entrou na terceira idade, que a gente chama até de melhor idade, né? Uma brincadeira pra dizer que realmente agora é a fase de aproveitar e não de estacionar. Então, a terapia ela existe pra todas as idades, pra todo mundo. Às vezes você pensa assim, eu não vou fazer porque eu tô no fim da vida. Eu já ouvi isso. Mas, gente, quem tá no fim da vida? A gente não sabe. A vida é um sopro. A gente não sabe. Essa semana mesmo eu presenciei um acidente muito triste, inclusive, de um menino de 16 anos atropelado aqui em Guaratinguetá. Então, você imagina, a gente não sabe quem tá no fim da vida. Então, estar na fase idosa não quer dizer o fim da vida. A gente tem muito pra viver em qualquer idade e tem que aproveitar muito mesmo, tá? Todos estamos em fase terminal. Todo mundo um dia vai embora. Mas a gente, é pesado falar isso, né? Mas é a realidade, nós estamos em fase terminal. A gente tá vivendo cada dia, não pode pensar na morte o tempo todo, mas a gente tem que lembrar que ela vai chegar em algum momento. Então a gente tem que viver bem os dias. E a terapia te ajuda muito a ter qualidade de vida, qualidade de pensamento, qualidade nos seus dias também. E aí, gente, como funciona então o processo terapêutico na prática? Vou chegar no psicólogo, Sara, e aí o que vai acontecer? Tem gente que fala assim, se for no psicólogo eu vou fazer ele chorar. E tudo bem também, sabia? Se o psicólogo chorar com você, quando eu formei há 10 anos atrás, eu ouvia na sala de aula que eu tinha que fazer cara de alface para todos os pacientes. Ainda bem, graças a Deus, hoje isso mudou. Eu sou um ser humano atendendo outro humano. E Jung até falava, né? Quando nós formos tocar uma alma humana, temos que ser apenas uma outra alma humana. A diferença é que eu tenho técnica para ouvir, mas também sou um ser humano. Então, se eu chorar, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Nunca me aconteceu, mas pode acontecer um dia. E o que a gente precisa entender é que quando nós somos humanos conectados, a gente consegue entender, nos conectar inclusive à dor do outro de forma muito, muito, muito mais assertiva. Então, quando você chegar no psicólogo, ele possivelmente ou ela vai te perguntar qual é a sua queixa. Eu já costumo perguntar isso quando a pessoa entra em contato comigo, né? Então, mas aí vai de psicólogo para psicólogo. Geralmente quando elas mandam um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram questionando valores de sessão, como funciona, eu já pergunto se já fez terapia, se tem alguma queixa inicial, por que tá procurando terapia, enfim. Mas isso também pode ser feito na primeira sessão, que é o que nós chamamos de anamnese. Anamnese é a sessão que nós pegamos todas as informações possíveis do paciente, tá? A gente precisa disso para nortear todos os nossos atendimentos posteriores. Então, essa primeira sessão é uma sessão normal, como qualquer outra. Ela normalmente é cobrada porque já é uma sessão de terapia. E tem gente que já sai leve desde a sessão de anamnese, porque só de você falar o seu problema, você já vai se ouvindo e já vai recebendo cura. Então, é bem interessante. Então, nessa etapa, né, nesse processo, a gente vai percebendo também que já começa a entender se rolou a contratransferência, que a gente chama, que é entender se você foi com a minha cara e se eu fui com a sua, se o psicólogo se interessou em atender você e vice-versa. Porque se não acontecer, se não rolar, tá tudo bem, mas é melhor você procurar outro profissional. Eu prefiro muito mais que você vá numa sessão comigo e não volte nunca mais do que você pague por aquilo que você não tá suportando.
É diferente, por exemplo, eu até brinco com os meus pacientes, que chega um momento que vocês não querem olhar mais na cara do psicólogo mesmo. Mas é uma dor da cura, né? A dor de falar, meu Deus, ela vai falar coisas que eu não quero ouvir. Mas você tá lá presente. Agora, quando não rola transferência, quando você bate o olho e percebe que não deu certo, não rolou, ou, comumente falado, o santo não bateu, nós entendemos tecnicamente que não é possível a sessão fluir da maneira como deve ser, tá? Então, também... Mas a contratransferência ela não acontece às vezes na primeira sessão, não. Às vezes é na segunda, na terceira, às vezes até na quarta, tá? Ainda não aconteceu comigo de algum paciente ir e não querer voltar mais. Porém, pode acontecer e a gente tem que estar preparado pra isso, tá? É igual quando você vai no médico, né? Às vezes você fala assim, me indica um ortopedista. Aí todo mundo foi no ortopedista e sessão de terapia pode acontecer a mesma coisa, tá? Estamos suscetíveis a isso. Pode todo mundo gostar da psicóloga. Eu, por exemplo, o meu marketing é muito maior dos meus pacientes para eles mesmos ali, sabe? A maioria veio de indicação de um outro paciente. Então isso pode acontecer, porém a gente entende que de qualquer forma talvez o que é bom para um não é bom para outro. Então pode acontecer de alguém vir, né? A Maria me achou maravilhosa, o João vem e não gosta. Isso pode acontecer, tá? Depois disso já começa a partir para as sessões de fato. E aí cada psicólogo vai ter sua técnica, não tem como explicar aqui exatamente, até por conta da singularidade de cada pessoa, como seriam essas, como fluiria as próximas sessões, tá? Mas o que é importante vocês saberem? O psicólogo, ele tem... É a voz de mestre ali na sessão, então é ele quem coordena, quem decide como a sessão vai acontecer, porque é ele quem tem a técnica. Então, são 50 minutos de sessão, mas, por exemplo, ele entender que tem que terminar antes ou depois, tá tudo bem, porque é ele quem sabe. A sessão, ela é individual, mas se ele entender que em algum momento ele pode te convidar a fazer uma sessão em grupo ou algo para se ouvir melhor, ele pode, desde que você também dê o ok, queira e participe. Desde que não comprometa a ética, o psicólogo ele é livre para conduzir o tratamento da melhor forma. Por exemplo, Sara, eu fui numa sessão, vi que você é psicanalista, porém eu precisava resolver um problema com mais rapidez. Se eu tenho expertise para atender no modelo da TCC, que é a Teoria Cognitivo Comportamental, ok, faço com base nisso. É um exemplo só, tá, gente? Porque a psicanálise, ela realmente tem um timing um pouco mais prolongado, justamente porque a gente faz a cura desde a infância, das coisas que eu vi na infância e tudo mais. É muito chororô, eu amo. Eu amo o choro, gente. O choro da cura, sabe? Eu amo. Eu falei que eu não choro na terapia com os meus pacientes, nunca aconteceu ainda. Mas eu choro muito quando eu sou a paciente, tá? Só pra deixar claro. E o choro da cura, ele é muito gostoso, ela lava a alma mesmo. Mas voltando, né? Que senão a gente se perde aqui. Mas eu já me perdi, gente, tá vendo? A TDAH aqui, ó, a mente já vai lá longe. Mas o psicólogo, ele tem, já lembrei, o psicólogo, ele tem dentro da ética a possibilidade de agir como ele acredita que seja melhor para aquele paciente, tá? E desde que seja bom também para você como paciente, tá? E assim as sessões seguem. Sara, quanto tempo eu fico numa terapia, no sentido assim de prolongamento de tratamento, né? Depende. Não tem como. Às vezes já aconteceu, né? Na primeira sessão o paciente já falar, e quanto tempo dura a sessão? Eu falo 50 minutos. Ele, não, quanto tempo eu vou ficar fazendo terapia? Eu falo, mas meu Deus, nem chegou já que é alta. É muito singular, gente. Depende muito da singularidade. Não dá pra saber, tá? Depende muito. E esses tipos de pacientes também que já chegam querendo alta, eu acho muito engraçado, que geralmente é quem já chega muito preocupado com o valor que está investindo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Existe uma tabela do CRP, eu vou até pedir para os meninos colocarem aqui na edição, que eu acredito que não tem problema compartilhar, porque ela é uma tabela livre mesmo, tá? Todo mundo tem acesso a ela no site do CRP, que mostra qual é o valor mínimo que um psicólogo pode cobrar e o valor máximo. É como se fosse uma margem mesmo ali de valorização do atendimento, da hora de atendimento, tá? Se você quiser cobrar menos, tudo bem. Se você quiser cobrar mais, tudo bem também. Se o psicólogo quiser cobrar menos ou mais, tudo bem. E se você entender que gostou daquele psicólogo e tá querendo pagar mais, você não vai se sentir lesionado por causa disso. Ou é lesado que fala?
tô na dúvida agora, gente, mas você não vai se sentir prejudicado. Cadê os advogados aí que usam bastante essa palavra? Você não vai se sentir prejudicado por causa disso, porque você vai entender que se você deu match, né, se você gostou do psicólogo, ele gostou de você, se a sessão é boa, você tá vendo o resultado, não há valor que pague, né, o valor ele é tem muito valor agregado também. Agora, se o psicólogo quiser cobrar menos, tá tudo bem. Eu tenho alguns pacientes que eu cobro o valor de atendimento social, que eu cobro bem abaixo dessa tabela que vocês estão vendo aí, porque eu sei que são pacientes que não têm tanta condição de ficar investindo em saúde mental, mas fazem questão de investir o pouco que tem. Então isso pra mim, assim, é algo que deixa meu coração tão feliz, tão quentinho, porque eu acho tão importante quando a pessoa entende a importância de cuidar de si mesma. E eu não vou deixar alguém que tá ali colocando, né, ou imputando o pouco recurso que tem pra cuidar de si mesma e falar, olha, não vou te atender por esse valor. Não, então realmente a pessoa paga o quanto ela tá conseguindo pagar. Faço isso com algumas pessoas, tá? Outras eu cobro o valor que eu considero o valor justo pra ela e pra mim. E aí a pessoa tem condições de pagar, enfim, ela continua. Eu não tenho muito problema com isso, gente. Ainda bem, no meu estilo eu sempre sou muito justa. Eu não acho que eu tenho que ganhar dinheiro dos outros a todo custo. Mas também se o psicólogo quiser cobrar mais de você, também não considere ele. Não tô dizendo que ele é injusto. Ele tá correto porque ele vai cobrar o valor que ele acha que vale ali o atendimento dele, tá? Hoje nós temos as duas modalidades de atendimento que já podem ser utilizadas, que é a presencial e a online. E eu, quando fui pro online, eu consegui diminuir o valor das sessões para muitos pacientes. Isso me deixou muito feliz, tá? Então tem gente que fala assim, eu não vou procurar você porque eu acho que deve ser muito caro por conta de eu aparecer e fazer muita coisa. Mas, gente, eu cobro o valor justo e se você não tiver condições de pagar, eu jamais vou deixar de atender você. A gente tem que cobrar alguma coisa, tá? Não posso deixar fazer de graça, porque é o meu trabalho e também para que você valorize a sessão. Porém, se existe uma forma de unir, sabe? O tratamento e a valorização, sem desvalorizar o meu trabalho, mas colocando você como alguém que está investindo na sua saúde mental. Então, o certo, gente, se depender de mim, ninguém fica sem terapia, tá? Paga o mínimo, paga pouco, mas paga. Eu lembro que tinha uma professora, paga pouco, mas faz. Eu tinha uma professora que ela falava, na época, gente, em 2008, a sessão dela era um valor assim que eu ficava, meu Deus, como que alguém faz 2 sessões por mês com ela? E ela falava, mas tinha paciente que ela falava, quanto você pode me pagar? E a pessoa, ela contou esse caso pra gente, em R$5. Ela falou, tudo bem, você vai pagar R$5. Mas ela não podia deixar de cobrar, tá? Pra valorização daquela sessão. Senão, gente, quando é de graça, infelizmente, principalmente nós brasileiros temos essa cultura de não valorizar o que é de graça, tá? Infelizmente. Então, você precisa mesmo dar o valor necessário. E, infelizmente, também, a gente, né, vivendo numa cultura capitalista, a gente valoriza com dinheiro. Enfim, a gente mistura tudo na nossa mente e a gente precisa sempre achar que a gente tende a valorizar as coisas, né? Nós tendemos a valorizar as coisas conforme nós estamos pagando por elas. E infelizmente isso é fato. Aí de graça, às vezes o paciente nem se entrega a sessão direito, falta, sabe? Não dá não. Bom, eu quero falar também com vocês sobre essa modalidade, né? Online, presencial, como ficou. Tem gente que não se adapta ao online e tem gente que já não se adapta mais ao desgostou do presencial, não quer voltar mais. Por isso que existem as duas modalidades, tá? Eu atendo nos 2 formatos hoje, dependendo da região do pessoal, mas o online é tão melhor, gente. Vocês não gastam gasolina, estacionamento, a gente não tem tempo de trajeto. Eu posso atender o mundo inteiro, eu já tenho pacientes de diversas regiões, mas aí fica a critério de cada pessoa, tá? Se você encontrar um psicólogo que ele atende na modalidade presencial e você entender que prefere, tá ok? Mas tente pelo menos fazer um online pra vocês verem. Eu acho que no começo eu não vou me entregar, vai ser difícil, vai que tem alguém ouvindo, minha casa tem parede fraca, mas depois você se entrega, gente. Às vezes você nem liga mais se alguém tá ouvindo, né, da sua casa, sua família mesmo, às vezes nem vai mais colocar o copo atrás da porta pra ouvir o que você tá dizendo. Mas a tendência do mundo é digitalizar tudo, né, então fiquem cientes de que há essa possibilidade, tá? E tá tudo ótimo, é perfeito, é do mesmo jeito, tem o mesmo efeito pra maioria das pessoas.
Então, se você não funciona, acha que não funciona no online, pelo menos tenta, porque pode ser que você funcione, ok? É estabelecido pelo CRP que pode existir o atendimento online, tá tudo certinho dentro da lei, dentro dos conformes, então por isso que eu indico que não deixe de experimentar, ok, pessoal? Bom, e nós temos, acho que a maioria conhece o atendimento individual, né, na psicologia, mas nós temos também o atendimento em grupo, e eu queria muito falar sobre isso com vocês hoje, porque eu estou com uma proposta nova para ajudar as pessoas, porque assim, gente, não adianta formar em psicologia e achar que a vida é só ficar sentado no escritório e não ir pra fora, não adianta assim, na minha visão, tá? Tem gente que acha que tudo bem, eu não. Então eu acredito muito que eu tenho que olhar pra fora e ver como eu posso abraçar o cuidado de mais pessoas, porque o meu propósito de vida é levar saúde mental, levar felicidade para as pessoas. Então como que eu posso escalar muito mais sem desvalorizar o meu trabalho, né? Sem também receber por ele, mas podendo atender mais pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Estava eu pensando nisso, em como fazer, meu Deus, muita gente cometendo suicídio ainda. Vou até mostrar pra vocês uma reportagem que recentemente 3 pessoas cometeram suicídio em São José dos Campos, que é a cidade que eu moro, e eu fiquei super desesperada. E, enfim, o que eu posso fazer? Meu Deus, eu tô aqui no mundo, não pode ser. Eu não vim aqui só pra tentar emagrecer, pagar boleto e... Não, vim pra muito mais, né? Eu até brinco que, primeiro, gente, o nosso propósito de vida tem que estar em evidência. Isso é o primeiro lugar. Então, o meu propósito como cristã, tá? Individual, amar a Deus, servir as pessoas. Se você é cristão, talvez seu propósito seja o mesmo que o meu. E aí, depois, Deus me deu uma missão, que é cuidar da saúde das pessoas, cuidar de gente. Todas as outras, né? Casar, ter filhos, ter amigo, viajar pra Disney, tudo é secundário. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, cuidar das pessoas como minha missão de vida. E por conta disso, eu pensei em criar grupos terapêuticos, tá? Então eu tô lançando aqui no nosso programa Bem Feliz essa ideia, depois eu vou falar um pouquinho mais com vocês. E vou pedir para que vocês sinalizem. Eu vou deixar o link aqui. Então, independente se você está assistindo agora ou depois, eu vou deixar um link de um formulário para que vocês preencham, caso tenham interesse, para deixar uma listinha de espera. Quando a gente conseguir a quantidade de pessoas suficiente, a gente vai organizar o que eu vou falar para vocês agora, tá? Existem terapias em grupo que são muito assertivas, muito. Então, por exemplo, mulheres com ansiedade. Gente, vocês imaginam o tanto de mulheres com ansiedade que tem, por exemplo, na cidade de Guaratinguetá. Quando a gente trata terapia em grupo, são, sei lá, 10 pessoas, né? 10 mulheres com ansiedade, ou 10 homens com ansiedade, ou 10 homens com comportamento suicida. Sempre as pessoas conectadas em si com a mesma queixa, e a gente consegue trabalhar em grupo com essas pessoas. E como que funciona então? No grupo, você se cura ouvindo o que o outro está falando, mas também se cura falando, e o outro cura ouvindo aquilo que você está dizendo. São as conexões que nos levam à cura. O psicólogo ele serve como um facilitador, um intermediário. Para quê? Para organizar a ética ali, porque o que é falado no grupo não pode sair do grupo. Para organizar tempo de fala, então você tem 3 minutos, é 3 minutos. Para organizar se você pode, né? Porque no grupo existe uma possibilidade dos outros participantes se intrometerem naquilo que você está falando. Só que você tem que decidir se você quer ou não ouvir o que eles têm a dizer. Então o psicólogo também serve para isso, para facilitar e intervir tecnicamente quando necessário ou dentro da terapia para te direcionar os seus pensamentos e todo mundo receber a cura que tanto deseja. Essas sessões em grupo também levam de cerca de 1 hora, 1h30, 2 horas, depende do psicólogo, né? Eu quando faço, fico até eu entender que a gente realmente saiu de lá, todo mundo mais descarregado, mais feliz, pronto para mais uma semana de batalhas. E ela pode acontecer tanto semanal quanto quinzenal. Por que então que esse é um método que eu posso abraçar mais pessoas e talvez levar a saúde mental para mais pessoas? Porque ele pode ser feito no formato online também. Então, por exemplo, um grupo de 10 pessoas, eu tô falando 10, gente, mas pode ser mais ou menos, tá? Um grupo de 10 pessoas do mundo inteiro, que talvez eu não precise abrir minha câmera, talvez eu não precise mostrar meu rosto, ou sim, se for uma regra do grupo, né? A gente cria todas as regras juntas.
mas que eu posso me abrir e desabafar por um preço bem menor, bem inferior a uma terapia individual. Ou no formato presencial, poxa, um sábado à tarde eu deixei, né, por exemplo, se for uma mulher dona de casa, deixei, que é, infelizmente, estatisticamente falando, uma das que menos cuidam da saúde mental, tá? Porque sempre ficam em último lugar, porque filho, marido, tudo vem primeiro, o que deveria ser mudado, enfim, ó, já, se você é assim, já bota seu nome aí para as sessões em grupo, tá? Então, as mulheres, um exemplo, né, de perfil, uma mulher dona de casa que vive para cuidar da família e dos filhos, não tem cuidado muito de si mesma e está extremamente ansiosa. Um sábado à tarde, larguei minhas crianças lá com o marido, ou com a sogra, ou com a companheira, ou com quem quer que seja, e vou para minha sessão em grupo. 1h30, 2 horas ali, conversando com outras pessoas que entendem, que passam pela mesma situação que você, seja no formato online ou presencial, né? Presencial para mim tem que ser o Guaratinguetá ou São José dos Campos, né? Mas um exemplo para você, se você é de outro lugar que está assistindo esse vídeo, pode colocar que vai ter a lista de espera do online também. Mas é um momento em que você vai poder se conectar a pessoas que sentem o mesmo que você, num ambiente que te proporcione isso. O ambiente online ou presencial vai ter aquela energia que você tanto precisa para que você descarregue suas emoções, chore, ria, aprenda com o outro e saia dali pronta para continuar a sua jornada. Geralmente, gente, eu não vou colocar valores aqui agora porque ainda não sei como nós faremos, né? Depende da quantidade de pessoas que vão aderir. Mas normalmente chega a ser 70% mais barato do que uma sessão individual. E muito mais fácil, né? Fora que o contato com outras pessoas, ele já traz benefícios por si só. Então isso também é muito legal. Ah, Sara, mas eu tenho vergonha de me abrir na frente das outras pessoas. Quando eu tô no grupo, eu sou obrigada a falar? Depende. Se não for uma regra do grupo, não é obrigado a falar. Sempre vai ter alguém que tá ali que não tem vergonha de se expor. Eu, por exemplo, em terapias em grupo, uma vez eu fiz um psicodrama, que a gente chama, que é um tipo de terapia que envolve grupos. E eu fui ali, o pivô, eu contando coisas realmente íntimas, assim, do fundo do meu coração, pra um monte de gente desconhecida, outras conhecidas, mas foi libertador. Eu falo que quem fala mais se liberta um pouquinho mais, mas quem só ouve também, tá tudo bem. Mas se o grupo colocar a regra que todo mundo tem que falar, é bom, porque todo mundo fala e descarrega tudo que tem para dizer ali na hora e não se privilegia só de ouvir aquilo que o outro tem a dizer, recebe a cura através da dor do outro, né? Então, você pensa que quando você fala, você além de se curar, você tá ajudando a curar alguém. Então, olha que lindo, isso é maravilhoso. Então, gente, eu vou deixar a listinha aqui pra vocês, tá? Das listas de espera com os subgrupos. Então, homem, mulher, idoso, criança, vai ter pra todo mundo, tá? Criança não, gente. Mas homem, mulher, idoso, meia idade, a partir da fase adulta eu já atendo, tá? Nada contra as crianças, amo crianças, inclusive quero ter uma criança daqui a alguns anos, porém pro atendimento como psicóloga eu prefiro não atender criança, tá? E é isso, galera. Já abram ali a listinha, né? Gente, eu vou deixar um videozinho pra que... eu tô gostando de fazer isso, né? Às vezes eu tô sempre colocando um videozinho pra complementar aquilo que eu tenho falado pra vocês. Espero que vocês gostem. Vou encontrar vocês, então, na semana que vem aqui. Se você tá chegando agora, né? Deixa de se inscrever aqui e de deixar seu like nesse vídeo. E encaminhar esse vídeo também pra outras pessoas. Inclusive, gente, pra quem vocês acreditam que precisa ir de terapia, tá sem dinheiro, mas aceita fazer em grupo, enfim. Tá bom? Foco na sua cura, foco no seu tratamento e vamos, que enquanto eu puder ajudar a te fazer mais feliz, eu vou fazer isso, tá? Beijos e até o programa da semana que vem. Como funciona a psicoterapia em grupo? Nesse tipo de terapia, os pacientes expõem os seus problemas, dúvidas e situações adversas pelas quais eles estão passando, claro, e o psicólogo ele atua como um mediador do grupo. Como ele faz isso? Fazendo intervenções quando ele achar que é necessário e, claro, com a finalidade de ajudar a melhorar o bem-estar emocional de todos os integrantes do grupo. Tanto o psicólogo quanto os outros pacientes do grupo podem interagir, dando opiniões, compartilhando suas experiências, a fim de ajudar
o colega, ou seja, não é apenas o psicólogo. A experiência da psicoterapia em grupo é uma experiência social, certo? Então, o seu colega, ele também pode, se ele quiser, dar uma opinião a respeito, por exemplo, da sua história ou de alguma coisa que você esteja contando. E é claro, você não é obrigado a aceitar a opinião de ninguém. Tudo é conversado, tudo é combinado. Vou dar um exemplo. Imagina que você conte um relato do seu dia. No final deste relato, digamos que uma outra pessoa do grupo gostasse de opinar a respeito do relato que você fez. Você pode dizer que você não está interessado. Não há problema nenhum. Da mesma forma que você pode, não, eu gostaria de ouvir a sua opinião também. E é assim que o grupo segue, de uma maneira harmoniosa. E quando não há essa harmonia, é aí que entra o psicólogo também. Ele vai mediar isso de forma que as coisas não fujam de controle, de forma que todos se sintam à vontade para falar, para se expressar. Então, as sessões, né, elas duram em média de 30 minutos, mas algumas chegam a durar 1h30 até 2 horas. Todas as questões abordadas no grupo são mantidas em sigilo, tanto pelo psicólogo quanto pelos integrantes, ou seja, feito, vamos colocar de uma forma bem transparente, é feito um acordo ético entre todos os participantes. E o grupo, né, ele segue porque é uma questão de respeito, e uma das coisas aplicadas num grupo de psicoterapia é que todo mundo ali está numa situação semelhante, então todos devem respeitar a todos. É o princípio básico de como um grupo de psicoterapia funciona. É claro que se você de repente não se sentir à vontade no grupo, você pode sair. Não há problema nenhum nisso. Tudo é conversado.